Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 29 até o verso 34. Marcos, capítulo 1, do verso 29 até o verso 34. Marcos 1, 29 até o 34, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Amém. Também vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versos de 14 até o 17. Mateus 8, 14 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama, com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Amém. Que a palavra de Deus, ela seja aplicada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Meus irmãos, imaginem que a nossa vida é como uma casa em reforma. Quando você contrata um pedreiro para resolver os problemas, ou um problema pesado na sua casa, ele chega carregando muitas ferramentas e muitas delas pesadas. E ele chega e vai direto logo para onde está a rachadura, onde está o vazamento, onde está o problema. É interessante que ele não tem medo de se sujar, porque o trabalho dele é no chão da realidade. O trabalho dele é quebrar, consertar, refazer. Por outro lado, imagine que você recebe uma visita muito importante, uma autoridade na sua casa. O que é que você faz? Você arruma a sala, muitas vezes esconde a bagunça lá dentro do armário, joga a poeira para baixo do tapete e coloca na sua mesa aquele vaso de cristal bonito, que só serve para enfeitar. Você só usa aquele vaso para enfeitar e mais nada. O seu objetivo é não deixar que a visita veja a pia cheia de louça, as lâmpadas que estão queimadas, não deixar que a visita veja a realidade da sua casa. Então eu pergunto para você, qual é o nosso erro? O nosso erro é achar que Jesus quer ser tratado como aquele vaso de cristal na nossa sala de visitas. Enquanto a minha casa está precisando de uma reforma profunda e completa. Nós muitas vezes pensamos assim: para a igreja eu vou com o meu melhor sapato, eu vou com a minha melhor roupa e eu vou botar um sorriso especial para ir para a igreja. Mas a minha vida quebrada, o meu casamento em crise, as minhas contas atrasadas,
eu escondo lá no quarto dos fundos, porque Jesus é santo demais para ver a bagunça da minha vida. Mas o texto de hoje, queridos irmãos, nos mostra que Jesus não veio para ser um vaso de enfeite na nossa sala. Ele entra na casa de Pedro como o verdadeiro operário da alma. Ele não fica ali na sala de visitas com as pernas dobradas, apenas esperando ser servido, não. Ele entra e vai direto para o quarto onde a sogra de Pedro está queimando de febre. Ele entra no meio da sujeira, da poeira e da dor da nossa vida real. Jesus, ele não tem medo da sua bagunça. Ele não quer um tapete vermelho. Ele quer o direito de consertar o que está quebrado na sua casa. Queridos irmãos, hoje nós começamos uma série de mensagens muito especial, que se chama Jesus em Minha Casa. E quando nós lemos os evangelhos, nós descobrimos algo maravilhoso. Jesus, ele não se limitou, e ele não limitou o seu ministério aos templos e aos sermões do monte. Jesus gostava de andar com pessoas reais, que viviam a vida real. Por isso Jesus visitou várias casas. Jesus visitou casas em Cafarnaum, na Galileia, em Betânia, em Jericó e muitos outros lugares. E ele ia fazendo as visitas, e ele ia levando ensinamentos, ia levando cura, ia levando esperança. Jesus entrou em cozinhas, entrou em quartos, entrou em quintais, transformando vidas simples em histórias eternas. E com certeza, a sua casa e a minha casa também já receberam a visita de Deus. Todos nós, queridos, nós conhecemos o peso da realidade do sofrimento. Afinal de contas, ser adulto não é fácil, né? Ser adulto não é muito... Quando a gente é pequeno, você pergunta, o que é que você quer? Eu quero ser grande, né? Mas ser adulto é tão difícil. Ser adulto é lidar com a responsabilidade pesada de manter um casamento, o sustento financeiro do lar, a educação dos filhos, decisões que são necessárias no trabalho. Muitas vezes o irmão ou a irmã senta aqui no banco da igreja e ele canta louvores, está com um sorriso bonito por fora, mas por dentro ele está carregando um cansaço dolorido. Por dentro ele está com uma preocupação da sua situação financeira. Por dentro ele tem uma dor silenciosa na sua alma que ninguém vê. A grande pergunta é, diante desse cansaço, diante das cobranças do dia a dia, como Jesus reage? Como ele se relaciona com a gente quando nós estamos sofrendo? E os textos que nós lemos de Marcos e de Mateus nos levam para dentro de uma casa comum, de uma casa simples na cidade de Cafarnaum, para justamente nos dar essa resposta. Meus irmãos, diante desse cansaço que muitos de nós carregamos em silêncio, a palavra de Deus nos traz nosso primeiro consolo nesta noite. Olhando para esse texto, nós descobrimos que a nossa primeira grande verdade é que Jesus não está trancado num templo. Ele faz questão de entrar na realidade da nossa vida, do nosso dia a dia. E nós vamos ver como é que isso acontece nas nossas vidas. Primeira verdade, Jesus entra na realidade da nossa vida. Marcos capítulo 1, verso 29. Marcos 1, 29. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Jesus saiu da sinagoga, com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. O texto começa dizendo então que Jesus saiu da sinagoga, que era o local ali, era o templo, era o local religioso da época,
Jesus tinha acabado de ensinar ali, com autoridade, expulsou um demônio também naquele momento com autoridade. E imagine que ao final disso, as pessoas queriam falar com Jesus, queriam conversar com Jesus, queriam continuar com Jesus, mas ele foi direto para a casa de Simão Pedro e André. Ele não desprezou aquelas pessoas, mas havia uma urgência. E ele já sabia das vezes, porque tinham avisado para ele. Então ele deixa as pessoas ali e vai para a casa de Simão Pedro e André. E isso nos ensina uma lição muito importante, porque como cristãos, nós costumamos cometer um erro em dividir a nossa vida em caixas. Nós muitas vezes fazemos uma caixa espiritual e nela nós colocamos ali dentro o culto de domingo, o dízimo, a oração, a leitura da Bíblia, tudo que é religioso eu coloco naquela caixa ali. E uma outra segunda caixa é a caixa comum. E nessa caixa está o quê? Está o nosso cotidiano, está o dia a dia, está o trabalho, estão as contas, estão as brigas da família, estão os compromissos. Porque nós pensamos que Jesus só habita na caixa espiritual. Mas Jesus quer quebrar essa barreira. Ele sai do templo e entra na rotina de uma casa comum, mostrando que o Senhor, o que Ele quer é ser o Senhor de toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A casa de Pedro, queridos, não era um palácio intocável, não era uma grande casa, uma mansão, algo que ninguém podia chegar, não. A casa de Pedro era uma casa simples, uma casa em que havia uma família, uma casa que era cheia de trabalho e que estava passando por uma crise. A sogra de Pedro estava de cama, ardendo em febre alta. E naquele tempo, irmãos, diferente dos dias de hoje, febre não era um sintoma comum, não era algo bobo. Muitas vezes as pessoas morriam, porque não sabiam qual era a origem da febre. A febre era vista como uma doença perigosa, que podia levar pessoas à morte. E aqui está uma aplicação muito forte para a sua vida hoje, para a sua e para a minha. Ter Jesus na sua casa não significa que você não terá problemas, doenças ou crises financeiras. Mas ter Jesus na sua casa significa que quando a enfermidade ou a tempestade baterem a sua porta, você não estará sozinho ou abandonado num leito de dor. O sofrimento, irmãos, nos lares, não prova que Deus te abandonou. Problemas não são provas de abandono. Jesus, o Cristo, Ele está presente. E o texto diz que falaram sobre a mulher para Jesus. Ela estava fraca demais. Imagina-se uma febre muito alta, que deixou ela de cama, que ela não conseguia levantar. Estava deitada na cama. E essa mulher, pelo estado que ela estava, ela não podia caminhar até Jesus. Ela não podia falar alto, clamar alto, e nem servir o Senhor Jesus. Mas Jesus não esperou que ela melhorasse para ir até ela. Ele tomou uma iniciativa. E essa imagem de Jesus, essa iniciativa que Jesus tomou de ir ao encontro daquela mulher, é a imagem mais linda da graça de Deus. Queridos, o Evangelho não é a história de pessoas fortes e boazinhas, que conseguem construir uma escada para subir até Deus. O Evangelho é a história do Filho de Deus, que desceu até a nossa total fraqueza para nos buscar. Desde a criação do mundo, quando da queda do homem, Deus sempre veio na pessoa de seu Filho até nós, para nos buscar, para nos socorrer, para nos auxiliar,
para nos livrar e para nos salvar. Saber que Jesus entra na nossa casa e divide o teto com os nossos problemas, isso já nos traz uma paz profunda, né? Um consolo. Mas a história não para por aí. O texto mostra que Jesus não entra na nossa casa apenas para olhar a nossa dor ou para ser um visitante que lamenta a nossa crise, não. E isso nos leva diretamente a uma segunda verdade. Jesus tem autoridade absoluta sobre a doença e sobre o mal. A segunda verdade é: Jesus tem autoridade sobre a doença e o mal. Marcos capítulo 1, versos 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor: a sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Amém. O texto diz que Jesus, ele não precisou fazer rituais longos. Ele não usou fórmulas mágicas. Não exigiu troca, não negociou a cura daquela senhora. Ele simplesmente se aproximou, segurou a mulher pela mão e ajudou a levantar. No mesmo instante, a febre foi embora. O poder verdadeiro, queridos, não está em objetos, não está em amuletos, não está em campanhas criadas por homens. O poder está na pessoa viva de Jesus Cristo. A autoridade dele é suficiente para todas as coisas. Bastou de tocar naquela mulher e ela ficou curada. A autoridade dele foi suficiente para curar aquela mulher completamente. Ele não disse assim, agora você vai no médico para tomar remédio. Não, ela foi curada. Ele não disse, agora amanhã tu procura um médico fazer um tratamento. Não, ela foi curada completamente da sua febre. E isso então nos mostra que o que ele fez com aquela mulher aponta para um ensaio da ressurreição. No texto original de Marcos, que Marcos escreveu, a palavra usada para ajudou-a a levantar-se é egeiro. Guarde essa palavra, egeiro. Por que é guardar essa palavra? Porque é exatamente a mesma palavra que vai ser usada no Evangelho para falar da ressurreição de Jesus. E sabe o que é que significa a palavra egeiro? Cada milagre e cada cura que Jesus fez e faz na história não é um show de mágica, mas é um ensaio, é uma garantia que um dia Ele vai ressuscitar os nossos corpos e consertar este mundo por inteiro. É isso que significa. A nossa ressurreição no Senhor significa que um dia nós vamos ressuscitar totalmente aperfeiçoados, consertados, sem defeitos. E tal como a sogra de Pedro, você não é invisível para Deus. Aquela mulher não foi invisível para o Senhor Jesus. No mundo de hoje, nós adultos, nós costumamos nos sentir invisível. Diferente da Maria, vocês perceberam? A Maria está aqui, todo mundo sabe que a Maria está aqui. A gente olha para Maria, ela é uma criança linda, fofinha, mas nós adultos, nós às vezes passamos invisíveis. Nós não passamos de um CPF, de uma engrenagem, uma força de trabalho, ou mais um no meio da multidão. Mas Jesus olhou para aquela mulher de forma pessoal e tocou na mão dela. Para o Senhor, você não é apenas um rosto sumido no meio da multidão. Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu nome, as suas lágrimas e as suas fraquezas de forma individual. E mais, a cura de Jesus foi tão perfeita que o texto diz que aquela mulher se levantou imediatamente e passou a servi-los.
E quando ela passa a servi-los, depois de ser curada, ela não está fazendo aquilo para pagar o milagre que Jesus fez com ela, não. Ela está servindo ao Senhor e todos que estavam ali por gratidão. O ato de servir foi apenas gratidão dela pelo que Jesus fez por ela. Deus nos dá saúde, maturidade e talentos, não para vivermos de forma egoísta, mas para sermos canais de bênção na vida do próximo. A graça que nos põe de pé é a mesma graça que nos envia para servir. A graça que nos põe de pé é a mesma graça que nos envia para servir. Aquela casa, queridos, que começou com o dia em clima de desespero e silêncio, terminou em um dia de festa, comunhão e serviço. Mas o texto diz que ao entardecer, a notícia correu e a porta daquela casa simples virou um verdadeiro hospital debaixo do céu. E é exatamente no meio dessa multidão de aflitos que o evangelista Mateus nos ajuda a abrir os olhos para enxergar algo muito maior do que simples curas físicas. Isso nos leva então à terceira verdade da nossa mensagem. A terceira verdade é que Jesus carrega nossas dores e nos salva completamente. Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. Mateus 8, 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Amém. Quando o sol se pôs, por quê? Porque era sábado, era dia do Senhor. E por essa lei, pela lei mosaica, era proibido as pessoas carregarem macas e fazer qualquer serviço. Então esperaram terminar aquele dia, e o texto diz que a porta da casa de Pedro ficou cheia de pessoas doentes, pessoas oprimidas. Parecia um hospital a céu aberto. Jesus curou todas as pessoas que estavam ali. O evangelista Mateus olha para aquela cena e traz a chave para a gente entender tudo. Ele mesmo diz, aquilo estava cumprindo o que o profeta Isaías tinha escrito 700 anos antes. Tinha dito 700 anos antes, escrito não, tinha dito 700 anos antes. Isaías 53, 4 diz: foram as nossas enfermidades que ele quem? Jesus, tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele quem? Jesus. E isso então nos mostra que Jesus não cura sem custo. Cada milagre teve um preço para Jesus. Ao tocar no doente, ao tocar no aflito, ele demonstra uma compaixão profunda e absorve a nossa miséria. Porém, aquelas curas em Cafarnaum eram como promissórias assinadas com o sangue de Cristo, que seriam pagas na cruz do Calvário. Jesus remove o nosso peso, porque aceitou ser esmagado por Ele em nosso lugar. Por isso nós precisamos, irmãos, ser maduros na fé. O maior problema da vida adulta não é a falta de dinheiro ou a doença do corpo. Por mais terríveis que essas coisas possam parecer, o maior problema humano é o pecado. O pecado que nos separa eternamente de Deus. A cura física é algo maravilhoso. Quem não gostaria de ser curado de alguma doença aqui? Todos nós, mas ela é passageira. A sogra de Pedro, que foi curada com o toque de Jesus, ela depois envelheceu e morreu.
A cruz, irmãos, é maior que a cura física. A cura física é temporária. A cruz resolve o nosso problema definitivamente. Ela garante que fomos perdoados e reconciliados com o Pai para sempre. A cruz resolve o nosso problema definitivo. Ela garante que fomos perdoados e reconciliados com o Pai para sempre. Aleluia. E qual é a realidade, então, da fé cristã? Da nossa fé cristã? Deus cura hoje? Cura. Ele é poderoso para curar, é o mesmo Deus. Em nada Ele mudou. Mas Ele também é sábio e é soberano quando decide não curar nesta vida e nos diz o que disse ao apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A segurança do crente maduro não está em uma vida sem hospitais, ou sem enfermidades, ou sem dificuldades, ou sem decepções, mas a vida do crente maduro está na promessa inabalável da ressurreição. A nossa promessa está não no que Deus pode fazer agora, mas na nossa promessa inabalável da nossa ressurreição, que será eterna. O cristão pode até morrer de uma doença, mas não morrerá separado de Cristo. A morte, ela não tem a última palavra na vida do cristão. E meus amados, se essas três verdades são reais, que Jesus entra na nossa rotina, que Ele tem autoridade, e que Ele pagou o preço mais alto da cruz, nenhum de nós pode sair pelaquela porta hoje, da mesma maneira que nós entramos. A teologia precisa virar prática na nossa vida, não só hoje, mas todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, todos os dias. A teologia precisa virar prática na nossa sala, na nossa cozinha, no nosso quarto, na nossa despensa, em todas as áreas da nossa casa. A teologia precisa virar prática nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas ações, nos meus desejos, em todas as áreas da minha vida. A teologia precisa virar prática, real, em nossas vidas. E falando em prática, de que forma nós podemos então aplicar isso na nossa casa, no nosso dia a dia? Primeiro, seja quebrantado na oração. Quebre o orgulho de achar que você precisa dar conta de tudo sozinho. Leve suas dores reais, leve seus problemas financeiros, leve suas crises familiares diante do Senhor, leve a Cristo. Entendendo que orar não é dar ordens para Deus. Orar é colocar a nossa necessidade, as nossas fraquezas no altar e descansar na sabedoria do Pai. Seja quebrantado na sua oração. Segunda aplicação prática, seja a continuidade das mãos de Jesus. Nós não temos o poder de fazer milagres como Jesus, mas nós fomos chamados para ser os seus braços. A igreja, ela brilha quando apoia quem sofre de forma prática. Quando nós vamos fazer uma visita, quando nós oferecemos uma refeição, compartilhamos uma refeição, quando nós damos uma simples carona para alguém que precisa, ou quando nós apenas nos sentamos lá de alguém para ouvir. Ouvir sem julgar. Sem julgar. Terceira aplicação, não transforme sofrimento em julgamento. Se um irmão adoeceu,
ou está passando por uma crise, não seja cruel dizendo que isso é castigo, isso é falta de fé. Lembram do espinho da carne de Paulo? O mundo, irmãos, já é quebrado por causa do pecado, já sofre por causa do pecado. Então, em vez de apontar o dedo e espalhar culpa, ofereça consolo e anuncie esta graça do Senhor, que ela é curadora, libertadora e salvadora. Quarta aplicação: olhe para o tamanho de Jesus. Não gaste suas energias tentando medir o tamanho ou a intensidade da sua fé. Uma fé, ainda que bem pequena, colocada nas mãos de um Salvador gigante, é uma fé vitoriosa. Uma fé, ainda que bem pequena, colocada nas mãos de um Salvador gigante, é uma fé vitoriosa. A nossa segurança, queridos, não está na força do que sentimos, mas na fidelidade daquele que morreu por nós. Não é o que nós podemos fazer, mas o que Ele fez por nós. Concluindo, queridos, não olhe primeiro para os seus problemas. Olhe para a grandeza do Salvador Jesus, que entrou na nossa miséria, morreu em nosso lugar, ressuscitou e prometeu voltar para nos buscar. E até que esse grande dia chegue, continuamos caminhando, orando, servindo e confiando que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele mesmo começou em nós. Que o Senhor nos abençoe, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.